Diz assim, 1 Pedro 1, 13. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amais uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o teu Espírito Santo seja derramado, o seu Espírito Santo conduza, o seu Espírito Santo encontre ambiente apropriado para transmitir, plantar a semente que é a tua palavra. Oramos para que seja assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa santa? Você é uma pessoa santa? Uma vez eu li um livro que o título era o seguinte: Eu, um santo. Porque de fato essa palavra santo, ela não apenas está assim desgastada por uma série de equívocos a respeito do que é a santidade, mas é uma palavra também que carrega em si alguns conceitos pejorativos, segundo aquilo que popularmente as pessoas definem como uma pessoa santa. Porque popularmente falando, assim, se você for pedir para uma pessoa definir assim, popularmente falando, o que seria um santo? Santo é aquela pessoa assim que quando você está em apuro, você pede para que ela ore por você, porque você acredita que essa pessoa, ela
está mais perto de Deus que você. Então, sabe aquela senhorinha da igreja, que você sabe que é uma mulher de oração, e aí quando você está em aflição, você chega nela e fala assim: olha, irmã, estou passando por isso, ore por mim. Ou seja, tão santo essa pessoa assim, você olha, essa pessoa tem comunhão com Deus, essa pessoa é consagrada, essa pessoa leva Deus a sério. Então eu estou precisando de um favor de Deus, eu vou pedir para essa pessoa orar por mim. Ela se torna uma intercessora, mas é uma pessoa que, por exemplo, você não chama para festa. Porque o santo é também o chato. É aquele que, quando chega na festa, a festa acaba, porque ele deixa as pessoas constrangidas. Santo, popularmente falando, é aquele que não pode jogar bola. É aquele que acha que tudo é pecado. E ir no McDonald's é pecado. Assistir TV é pecado. Ouvir certas músicas é pecado. Então é uma pessoa assim que ela, ao mesmo tempo, quando você está em apuro, é nela que você se recorre, você também evita um pouco, porque você acha no fundo ela um pouquinho radical, um pouquinho assim, intransigente, um pouquinho assim, desalinhado. Ou seja, santo, popularmente falando, é aquela pessoa que abriu mão da vida, ou pelo menos dos prazeres da vida, para se dedicar à religião. E, melhor falando possível, se dedicar a Deus. Esse é o santo, popularmente falando. Mas, biblicamente falando, o que seria o santo? Ou a santidade? Então, santidade na Bíblia, primeiro assim, é um status, é uma posição que agora você tem em Cristo. Então, por exemplo, eu sou brasileiro e eu gosto de futebol. Mas, por outro lado, assim, eu também não sambo. Porque sambar eu não gosto. Para mim, ou seja, nem ia ficar bem, né? Então, assim, embora eu não tenha todas as características de um brasileiro típico, eu sou porque nasci lá, no Brasil. Quando você nasceu em Cristo, você passou a fazer parte de uma nação santa. Você ganhou a cidadania da santidade. Então, se eu abro o meu passaporte, está lá, porque nasci lá no Brasil, brasileiro, embora não tenha todas as características da santidade, da brasilidade, mas brasileiro. Você, depois que nasceu em Cristo, você pode ainda não ter todas as características de um santo, mas se você abrir o seu passaporte de cristão, está escrito lá, carimbado, santo. É uma posição, por isso que o Paulo podia se referir aos irmãos, às igrejas, quando ele começa assim as suas cartas, aos santos. Aos santos que estão em Corinto. Aos fiéis e santos em Cristo, de Efésios. Depois ele descia a lenha e começava a falar dos pecados. Mas os chamava de santos. Por causa da posição que eles receberam agora em Jesus. Porque estão em Cristo, o santo,
porque agora fazem parte da nação santa, são santos, chamados de santos. Então você que está em Cristo, por estar em Cristo, por ter recebido a cidadania de fazer parte da nação que nasce a partir de Cristo, povo de Deus, você é chamado santo. É um status que Jesus deu a você, que não dependeu do que você fez, dependeu do que Ele fez. Você atingiu esse status de ser olhado por Deus e de ser chamado de santo. Santo. Você é um santo. Posição que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Santo. Agora, em segundo lugar, a santidade também é um processo, uma transformação de caráter. A gente viu semana passada que ser salvo não é simplesmente ir para o céu. Ser salvo é você ser liberto daquilo que te destrói a vida, o pecado. É você ser transformado à imagem de Jesus e se tornar um cidadão apto para o céu. E nesse processo de transformação, que começou lá na conversão, vai se completar lá na glorificação, e entre a conversão e a glorificação, quando seremos como Ele é, tem um processo que a Bíblia chama de santificação. E nesse processo de santificação, existem dois agentes. Um é o Espírito Santo, cujo trabalho é ir aplicando o caráter de Jesus em mim, em você. Então você aceitou a Cristo, veio o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo chega assim na tua vida com um gabarito de Jesus. E aí ele olha para o gabarito de Jesus e olha para você. E diz assim, bom, vamos ver o que está faltando aqui de Jesus. Mansidão, domínio próprio, amor, paciência, mansidão. E aí ele começa um trabalho. Vai trabalhando. Vai usando inclusive as provações. Vai falando com você. Vai te confrontando. Vai te consolando. Vai te falando. Vai te convencendo. E aí você vai mudando. Mas um segundo agente, nesse processo de santificação, fora o Espírito Santo, é você. Sou eu e é você. Por isso que o Pedro, depois que ele fala tudo o que ele falou já no capítulo de número 1, e ele chama esses irmãos de eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, e vai falando para eles tudo que Deus já fez, e vai dizendo que essa obra que Deus está fazendo neles, que inclusive também em mim, em você, é um milagre assim tão grande que até os anjos começam a ficar interessados. Eles olham assim e dizem, esse é aquele fulano que tempos atrás estava mentindo.
E agora, nessa situação, ele teve coragem de falar a verdade. É, ele mesmo. Puxa, isso aqui é um milagre, eu quero prestar atenção. Puxa, isso aqui é aquela moça que vivia com raiva. E as suas atitudes eram cheias de ira. E agora ela conseguiu perdoar aquela difamação. É ela mesma. Não acredito. Não, mas é. Isso é um milagre, eu quero atentar. Esse é aquele fulano que não era fiel a ninguém. E agora tratando a sua esposa como se fosse uma rainha. Ele mesmo. Não acredito. Isso é um milagre. Isso não é obra humana. Não, não é. O Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está transformando. Pouco a pouco a imagem de Jesus nele, nela, está se formando. Está saindo lá de dentro, algo novo. A isso eu quero atentar. Então, depois de tudo isso que o Pedro falou, olha, atentem para aquilo que vocês agora são, a salvação que está reservada para vocês, lá no fim do tempo, mas já começou, o Espírito Santo está trabalhando, os anjos estão ficando de boca aberta, estão querendo atentar, porque diz aí, olha, versículo de número 12, do capítulo de número 1, até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. É um espetáculo. O Paulo chegou a dizer que nós que estamos em Cristo, que estamos participando dessa salvação, desse milagre, porque o maior milagre que pode acontecer não é uma pessoa ser curada de um câncer, um paralítico começar a andar, é um mentiroso parar de mentir. É uma conversão. E o Paulo diz que nós nos tornamos um espetáculo para os anjos. Que Deus está revelando a sabedoria dele para os anjos a partir do que está fazendo em nós. Então depois que o Pedro fala tudo isso que Deus fez, está fazendo e vai completar lá no último dia. Ele fala assim, mas olha, nessa obra de salvação que Deus está fazendo em vocês e de tal forma que no último dia os anjos vão olhar para vocês e vão dizer assim para Deus, eles são teus filhos, porque são como o Senhor. Tem uma parte que é tua, que é minha. E aí o Pedro começa a listar um monte de exortações, um monte de ações, que são exortações, ações coerentes, que ele não falaria assim, por exemplo, se ele estivesse pregando no dia do Pentecostes, se ele estivesse pregando para gente que ainda não está em Cristo, nesse processo de salvação, que não recebeu o Espírito Santo, que não foi aspergido pelo sangue de Jesus. O que ele passa a falar agora só é possível para quem já entrou no caminho. Só faz sentido para quem já olhou para a face de Cristo, conhece a Jesus, tem o testemunho do Espírito no coração. O que ele está falando aqui só é possível para mim e para você, que já estamos na caminhada da salvação. Quais são essas ações? Quais são as características dessas ações? Que não dependem só de Deus, mas dependem de mim e de você. Quais são as características dessas ações que Deus espera de mim, Deus espera de você, como filhos e filhas dele, que são coerentes com a salvação que a gente já experimenta, está se completando, está se completando, está se completando, e que são inclusive em favor dessa caminhada, dessa salvação.
Então, por exemplo, primeiro, são ações fruto de um novo entendimento, de uma nova cabeça, de uma nova mente. Por exemplo, eu aprendi muita coisa na minha vida, inclusive dentro de casa, que hoje eu olho assim para trás e falo, isso daí não tem nada a ver com o Evangelho. Se eu tivesse seguido alguns conselhos e modos de pensar, eu teria trazido muito sofrimento para a minha vida. Até porque quem me ensinou na época não tinha o entendimento no Evangelho que tem hoje. A gente foi criado numa cultura que nos ensinou uma forma de ver a vida. E aí a gente foi seguindo aquela forma que nos foi ensinada, mas de repente a gente se depara com o Evangelho e a gente fala assim, bom, eu não penso mais assim. Eu te faço essa pergunta. Tem coisas que hoje você pensa diferente porque você conheceu a Jesus? Que antes você falava assim, bom, antes eu pensava desse jeito. Por isso que eu fazia aquelas coisas. Mas agora que eu me deparei com essa verdade, não, agora eu vou agir de outra forma. Então, por exemplo, antes você vivia assim, antes ele do que eu. Aí você se deparou com aquele amar ao próximo como a si mesmo. E aí agora você prefere sofrer do que fazer outro sofrer. Novo entendimento. Antes você vivia assim, quem mais paga, mais amigo é. E aí o critério para tomar decisões era, quem vai me pagar mais? Aí um dia você ouviu Jesus dizendo, nem só de pão vive o homem. E aí agora para você tomar a decisão, a questão não é mais só quem vai pagar mais, porque eu sei que eu posso ganhar mais dinheiro, mas eu posso perder outras coisas que são mais importantes que o dinheiro. Aprendi com Jesus, novo entendimento. Antes você vivia segundo quem cala consente. Aí falava pelos cotovelos. Vivia entrando em confusão por causa que falava demais. Aí aprendeu Provérbios 17, 28, que diz assim, até o tolo quando se cala se passa por sábio. E aí agora já fala menos. Pensa. Considera, se cala, porque a gente muda quando a nossa cabeça muda. É por isso que o Pedro está falando aí no versículo de número 13, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, ou numa outra versão, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ou seja, o que ele está dizendo? Agora que vocês têm um novo entendimento, segundo o Evangelho, a palavra de Deus, vivam então de acordo com esse entendimento. Vivam de acordo com aquilo que vocês já receberam, com aquilo que vocês já aprenderam. Viva de acordo com aquilo que você já sabe. Porque Deus não leva em conta, você sabe, os pecados cometidos por ignorância.
Você não sabia, mas agora que você sabe, então viva de acordo com aquilo que você já sabe. Por que Deus espera que a gente viva, não de acordo com aquilo que a gente ainda não sabe, mas Ele espera que a gente viva de acordo com tudo que a gente já sabe? Porque quanto mais a gente vive de acordo com a palavra da vida, menos a gente apanha, sabe do quê? Da vida. Quanto mais a gente vive de acordo com a palavra da vida, menos a gente apanha da vida. Eu já tive experiências assim, de querer mostrar uma coisa para uma pessoa da palavra de Deus, e a pessoa fala assim: não, não me mostra não. Não me mostra não. Não, não me fala não, não me fala não. Porque aquela ideia, se eu ficar sabendo, aí eu vou saber o que é certo, eu vou saber o que é errado. E já que Deus, ele não leva em conta os pecados da ignorância, não seria melhor ficar na ignorância? Já que Deus não vai me cobrar o que eu não sei, não seria melhor eu não saber? Aí Jesus conta aquela parábola, diz assim: olha, o servo que sabia o que o pai queria, o que o seu senhor desejava e não fez, receberá muitos açoites. Aquele que não sabia e não fez o que o seu senhor esperava, receberá menos açoites, mas receberá açoites. Então você quer parar de ficar apanhando da vida? Viva de acordo com o que você já sabe da palavra da vida. Igual um rapaz que ele vivia endividado, crente, só que vivia endividado. Até que leu Isaías, que diz assim, e aquilo lá entrou no coração dele: por que você gasta com aquilo que não é pão? Por que você gasta com o que não é pão? E aí, mudou. Então a questão não era: Senhor, me dá um novo emprego, o Senhor me ajuda a ganhar mais. Sabe por que você está ficando em dívida? Deus falando: porque você está gastando com o que não precisa. Então essas ações, primeiro, são fruto de um novo entendimento. Você ainda não sabe tudo, mas você já sabe alguma coisa. O que Deus espera é que você viva de acordo com o que você já sabe, para que você apanhe menos da vida. Palavra da vida: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Então eu te pergunto: o que você já sabe? Deus já te mostrou, você já entendeu. Por que Deus te mostrou isso? Por que Deus te revelou isso? Por que Deus te abriu o entendimento? A palavra da vida, para a tua vida. Então, segundo, essas ações, elas começam a partir de um novo entendimento. Antes eu fazia essas coisas porque eu pensava daquela maneira. Minha mãe me ensinou assim. Meu professor da faculdade me falou que era assim. Eu acreditei, por isso criou-se um mecanismo na minha mente que gerava as minhas ações. Mas aí veio a palavra daquele que veio para destruir as obras do maligno e quebrou aquele mecanismo. Se formou um outro. E agora eu enxergo as coisas de um outro jeito e está gerando novas ações. Por quê? Porque entrou um novo entendimento segundo a revelação.
que está gerando novas atitudes. Tem uma coisa que entrou aí na sua cabeça agora, que é a palavra que dá vida, a palavra que conduz no caminho da vida. Por isso estou vivendo na vida. Antes eu achava que estava fazendo o céu, mas eu estava nas trevas. Agora a palavra me veio como luz para o meu caminho. E agora essa palavra que está na minha mente está gerando essas novas ações, está fazendo brilhar a face de Jesus, porque é a palavra dele que está no meu coração, a palavra dele que está na sua mente. Então um novo entendimento. Pedro está dizendo, viva de acordo com um novo entendimento. Paulo dizia assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ter a humildade de falar assim, puxa, eu sempre acreditei que isso era a verdade, mas sobre a luz da palavra estou vendo. Não é bem assim. Não é bem assim. Ter a humildade de se dobrar diante de Jesus e dizer, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Metade dos meus problemas é porque eu não te dei ouvidos. Não é ele que tem que mudar, eu tenho que mudar. O Senhor tem razão. Se o Senhor está falando isso para mim, é porque eu precisava ouvir. E aí a pessoa começa a olhar para você, mas o que aconteceu com fulano? Bom, segundo, essas ações que Deus espera de mim, de você, são ações para hoje. Não são para amanhã, são para hoje. Se você for ver aqui, todas as ações que o Pedro está dizendo, não está para o futuro, está para o hoje. Então, por exemplo, ele não está dizendo assim no versículo de número 15, um dia vocês serão santos em todo o vosso procedimento. Tudo que vocês fizerem vão resplandecer a luz de Jesus. A forma como vocês escrevem no Facebook, a forma como vocês respondem para alguém que fecha no trânsito, tudo vai ser como faz Jesus. A forma como vocês trabalham, como quando ninguém está olhando. Não, amanhã vai ser igual a Jesus. Não, está dizendo, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Hoje, interessante. Não está dizendo assim, olha, um dia, não muito longe, eu creio que por causa do Espírito Santo em vocês, vocês vão conseguir se amarem de todo o coração, mesmo sendo tão diferentes. Não, está dizendo, versículo de número 22, amai uns aos outros de todo o coração, hoje. Não está dizendo assim, olha, eu entendo tudo que vocês sofreram no passado, porque você é assim, o que fizeram com você, criou muita coisa no seu coração, mas olha, lá na glória, lá no dia que todos nós seremos como Cristo, nesse dia, você vai abandonar toda a maldade, você vai ficar livre de todo engano, todo fingimento, inveja na sua vida, isso é coisa do passado. Não está dizendo lá na glória. Capítulo de número 2, versículo de número 1, está dizendo, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e difamação. Hoje. Está querendo dizer que eu vou conseguir vencer a minha inveja hoje?
Não está dizendo amanhã. É verdade que há coisas que vão ser plenas, completas, amanhã. Mas para serem plenas e completas amanhã, precisam começar hoje. Então eu te pergunto, irmão, de todo o meu coração, o que Deus já está falando um tempo com você? O quê? E você está sempre deixando para amanhã. Sempre achando, não, um dia eu chego lá. Mas eu acho que hoje ainda não. Por exemplo, você diz assim, pastor, já tem um tempo que eu estou sentindo Deus me chamando para ter mais tempo com Ele. Para orar mais. Para ler a Bíblia. Mas hoje, pastor, olha, Deus é a minha testemunha, como eu não tenho tempo. Acordo 5:30 da manhã. Acorda 5. Acorda 5, então. Não, pastor, mas eu queria que fosse assim 1 hora. Ah, mas se você não consegue acordar meia hora mais cedo, vai acordar 1? Começa com meia hoje. Quem sabe amanhã vai se acostumando. Daqui a pouco é 1, 2. Mas começa quando? Hoje. Porque se você não começar hoje, não vai ser amanhã. Tem que chegar um dia que você vai falar assim, chega. É hoje. Hoje. É hoje que eu começo. Não é amanhã. Não é amanhã. É hoje. Agora. Pastor, faz um tempo assim que Deus está tocando no meu coração para ajudar o fulano. O fulano eu sei que está passando uma dificuldade, tal, não tem as mesmas chances que eu tive na vida, eu sei. Mas olha, pastor, sabe, o que eu poderia ajudar hoje não é suficiente, então ajuda com o que pode. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. A gente fica com esses pensamentos, não, o dia que eu tiver, aí, por isso, sabe, pastor, que eu peço para ter mais, porque eu quero ter para poder ajudar. Não, se você não ajuda agora, você não vai ajudar depois. Tem um ditado que diz assim, se você não pode fazer tudo, faça tudo que pode. Pastor, já tem um tempo assim que Deus está me confrontando, Ele está falando para eu deixar um vício, mas pastor, olha, hoje eu não tenho forças. Ou não tem decisão. Igual um sujeito que levou um pai no médico e depois o pai saiu da consulta, o filho perguntou, e aí pai, o que o médico falou? Falou que eu tenho que deixar de fumar, senão eu vou morrer, mas eu não consigo não. Aí o filho falou assim, o senhor não consegue? Pois eu fumo, tá aqui esse maço, amassou um maço, jogou no lixo, nunca mais eu fumo a partir de hoje. Não fumou mesmo. Não fumou mesmo. Então não é que amanhã, não, é hoje. Inclusive eu ouvi uma coisa na minha juventude, de um pastor que foi muito interessante, disse que teve um concílio lá no inferno, para ver como ia fazer para as pessoas acreditarem menos em Deus ou não aceitarem a Cristo. E aí cada um foi lá, dando uma ideia, falaram assim, escuta, vamos falar para eles que Deus não existe. Não, mas isso aí eles não vão acreditar, porque tem o testemunho de Deus no coração deles, que fica falando o tempo todo que Deus existe para eles. Não vai dar certo. Então vamos falar o seguinte, que Jesus não existiu, isso aí é invenção, também não adianta. A gente não vai conseguir parar a igreja vai continuar pregando. E alguns vão crer, o Espírito Santo vai convencer da verdade que é Cristo, e esse plano aí também não vai dar certo. Até que alguém disse assim, tudo bem, então vamos falar para eles que Deus existe, que eles precisam sim aceitar a Cristo e viver de acordo com a palavra dele, para terem um novo entendimento, e tendo um novo entendimento, eles serem libertos. Mas vamos falar para eles que essa decisão eles não precisam tomar hoje. E aí todos aplaudiram.
Todos aplaudiram. Eu posso te falar uma coisa? Se Deus está falando alguma coisa para você hoje, provavelmente é para hoje. Não é para amanhã. É para hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. O que Deus está falando no teu coração e você está postergando. Amanhã. Quando eu, amanhã. Se eu, não, hoje. As novas ações que são de acordo com essa salvação começam quando se tem um novo entendimento e começam hoje. E terceiro, essas ações que a gente ouve assim, fala, mas hoje não consigo. Terceiro, são empoderadas, possibilitadas, capacitadas por Deus. Porque eu pergunto para você, quem é que consegue ser santo em todo o seu procedimento? Ou seja, agir como Jesus agiria em tudo que faz. O tempo todo, sem a ajuda de Deus. Quem aqui entre nós consegue amar uns aos outros de todo o coração? Todo o coração. Sem fingimento. De verdade. Sem a ajuda de Deus. De nós todos que estamos aqui, quem é que consegue hoje deixar toda maldade, todo engano, todo fingimento, toda inveja e toda difamação? Ou seja, nunca mais falar mais mal de ninguém, nem em pensamento. Então é por isso que tudo que o Pedro fala, seja, faça, comece, ele sempre dá a razão depois. E a razão é algo que Deus já fez e que possibilita então a gente fazer. Então, por exemplo, ele diz assim: sejam santos em todo o vosso procedimento. Aí a gente pergunta, por quê? Ele responde, versículo de número 16, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Ele diz assim, amai uns aos outros de todo o coração, versículo de número 22. E a gente diz assim, por quê? Como? E ele responde acima, no versículo 22 mesmo. Ele diz assim, assim, já que tendes a vossa vida purificada, pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, então, amai uns aos outros de todo o coração. Ele diz, olha, deixe toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e difamação. A gente fala assim, por quê? Ele responde no capítulo 1, versículo 23, que é um versículo antes. Porque vocês foram regenerados. Não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. É essa palavra que vos foi evangelizada. Então é mais ou menos assim, olha. Traduzindo tudo isso. Se essa árvore aqui não tivesse sido adubada, não se esperaria frutos dela. Mas já que foi, o que se espera? Olha, se não tivesse ventando, não se esperaria que esse pipa voasse. Mas está uma ventania.
Por que não voa? Olha, se não tivesse ondas, não se esperaria que aquele surfista tivesse lá parado. Mas está cheio de ondas. Por que ele não surfa? Então você diz assim, pastor, eu não consigo perdoar. Consegue. Você consegue. O espírito daquele que estava na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, não está em você? Você diz assim, pastor, eu acho que eu não consigo controlar os meus pensamentos. Consegue. Porque o Espírito Santo não dá domínio próprio. Às vezes a gente fica falando, né? Olha, a gente não pode impedir que os passarinhos voem sobre a cabeça, mas que façam ninho. Mas se tem um passarinho que vive passando sobre a sua cabeça, pega o estilingue, irmão. Está passando muito na cabeça? Então enxota. Lembra o que o Pedro falou para o Ananias da Safira? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Quando eu vi esse versículo assim, já tinha lido algumas vezes, mas teve uma vez que eu li assim e falei, puxa, então eu sou responsável pelo que passa na cabeça, até pelo que sim. Você é responsável pelo que passa na cabeça. Assuma o controle. Porque o que entrar na cabeça é o que você vai fazer. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Controla o que está na sua cabeça. Deus já te deu graça e fruto para isso. Pastor, eu não consigo mudar. Eu sempre fui assim. Consegue. Você consegue. A Bíblia não diz que aquele que está em Cristo, o que é? As coisas velhas e tudo se fez. Então a questão maior não é que você não pode, a questão é se você quer. Porque poder já foi dado. Paulo nos disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então não é que a gente pode por causa da gente, a gente pode por causa daquele que agora está na gente. A gente não pode por causa de nós, mas por causa do que Deus está fazendo em nós. Então eu te pergunto, você pode, mas a minha pergunta é, você quer? Você quer? Porque às vezes a gente não faz, não é porque não pode. Porque lá no fundo, não quer. Não quer. Igual uma história, né? Diz que vinha um homem, todo culto de virada de ano, todo culto de ano novo, vinha um homem na reunião de oração e dizia assim, Senhor, Deus, tira as teias da minha vida. E aí passava o ano inteiro, culto de ano novo, ele voltava. A mesma oração, Deus, tira as teias da minha vida. Mais um ano. Outro culto de ano novo, estava lá o homem. Oh Deus, tira as teias da minha vida. Então uma senhora que vivia ouvindo aquela oração, quando chegou o homem, orou de novo, Deus, tira as teias da minha vida. Ela disse assim, Senhor, por favor, mata a aranha.
Então é por isso que o Paulo diz assim, olha, efetuem a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então você sabe, irmãos, que quanto mais santo a gente fica, menos a gente fica olhando para os outros e mais a gente olha para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Então eu queria te fazer algumas perguntas para a gente encerrar. Quando você olha para a sua caminhada com Jesus, você vê mudança? Você vê progresso? Você pode dizer, igual dizia o Martinho Lutero, eu ainda não sou o que eu serei, mas eu já não sou o que eu era. Que tal hoje dar mais um passo no caminho da salvação? Uma ação que nasce de um novo entendimento, que é para hoje e que é possibilitada não pela tua força, mas pela força de Deus. Minha oração é o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.